porta do meu quarto. Imagina, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. Nesse lugar não há críticas e aplausos. Nesse lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Aleluia. Aleluia. Aqui é teu quarto secreto hoje, amado. Aqui, esse pedaço quadrado aí, esse metro quadrado que você tem é teu quarto secreto. Abre o teu coração. Abre o teu coração. No teu quarto secreto. E quando eu fecho a porta do meu quarto, faz quanto tempo? E expresso a ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, é só eu e você. Eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu louvor em adoração. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo, como tu és bem-vindo aqui. De todo o nosso coração nós declaramos que tu é bem-vindo aqui. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Obrigado por gerar louvor sincero ao Pai no nosso coração. Obrigado. Tu é lindo. Tu é lindo. Tu é lindo. Diga a Ele, amado. Diga a Ele. Diga, Espírito Santo, tu é lindo. Espírito Santo, tu é lindo. Tu é maravilhoso. Maravilhoso. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém, amado. Pode ir sentando devagarinho aí. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Tua presença é maravilhosa, Espírito Santo. Quero dar boas-vindas aí para o irmão Antônio. Irmão Antônio, pai do irmão Antoninho. Que estão aí, o irmão Antônio está pela primeira vez nesse lugar, né? Seja bem-vindo.
Como é que nós recebemos os visitantes, amados? Seja abraçado por nós e pelo Espírito do nosso amado. Amém? Glória a Deus. Amados, no livro de Atos capítulo 10, conta a história de um cara chamado Cornélio. Esse cara, ele era romano, centurião romano, e no capítulo 10 de Atos fala a história dele, que ele era um homem bom, era um homem que tinha um coração bom, que tinha um coração abençoador. E no versículo 4 do capítulo 10 de Atos, ele recebe a visita de um anjo de Deus. E esse anjo de Deus fala para ele: Cornélio, tu és bem-aventurado porque tuas orações e tuas esmolas chegaram até Deus para a memória tua. E aí o anjo também fala: olha, chama o Pedro para vir aqui para falar das boas novas para você. E ele, um centurião, já imediatamente manda um dos seus servos ir chamar o Pedro. O servo vai, chama o Pedro chega na casa dele, ele já está com uma galera reunida, está com os parentes, os vizinhos, todos reunidos lá na casa dele. E o Pedro começa a pregar a palavra para ele, começa a evangelizar ele e aquele pessoal. E o Espírito Santo cai e enche todas aquelas pessoas. Todos são cheios do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. E passam a falar em outras línguas e enfim, começa na vida deles. O que eu quero dizer com tudo isso? Um coração bom. Um coração que não era apegado as coisas materiais, não tinha amor pelo dinheiro. Um coração livre, que podia dizimar, que podia ofertar, que podia dar esmolas. Livre. Atraiu a atenção de Deus. Ele não era cristão, ele não era religioso, provavelmente ele conhecia um pouco do judaísmo, porque ele era centurião romano. Então, amado, temos que partir sempre de um coração aberto, um coração aberto ao amor, se nós queremos falar do Espírito Santo. Amém? Você tem a oportunidade de dizimar, de ofertar. Na internet tem o QR Code. Está aparecendo o QR Code aí na internet. Então, se você quiser fazer isso agora, você pode fazer. Você pode expressar o teu coração bom e ofertar ou dizimar ao Senhor. E eu esqueci de entregar antes porque estava bom demais o louvor, né, Gui? Então, se você quiser aproveitar o momento e fazê-lo também com alegria. Amém? Amém? Senhor Deus, Senhor, colocamos, Pai, cada um, Senhor, dos irmãos que está aqui, Deus, os irmãos que estão em casa, Senhor, o irmão que ofertou, o irmão que dizimou, Senhor, o irmão que não o fez, mas tem isso no coração, que também tem um coração bom, Senhor, um coração voltado, Senhor, para Ti, que, Senhor, possa fazer, Senhor, à medida, Deus, de que Tu, Senhor, possibilitar isso para ele, Deus. Então nós pedimos que Tu abençoe e derrame bênçãos mesmo, Pai, nesses dias difíceis que estamos, Senhor, enfrentando, dias, Senhor, que Senhor, a área financeira está sendo bastante atacada também, Deus. Eu peço que Tu derrame bênçãos sem medida para a vida dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estamos no dia de Pentecostes. Quem sabe que hoje é dia de Pentecostes? Pouca gente, hein? Pouca gente. Hoje é dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa é o dia de Pentecostes. Na Páscoa nós comemoramos a vitória da vida sobre a morte. Na Páscoa é Jesus se entregando, fazendo o sacrifício dele, morrendo, vencendo a morte, ressuscitando e nos dando a vida. E nós, há 50 dias atrás, nós estávamos aqui, foi uma festa tremenda aqui. Acho que foi um dos últimos cultos semipresenciais, vamos dizer que com poucas pessoas que nós tivemos aqui. Depois teve a parada de cultos presenciais. Mas eu lembro que foi uma festa aqui. Foi uma alegria total. Nós nos embriagamos aqui no Espírito mesmo. Estava muito, muito bom. E a palavra festa, né? Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, são festas do Antigo Testamento, do tempo da lei. E a palavra festa no hebraico, ela tem um sentido de ajuntamento. Ajuntamento. Festa, a raiz etimológica dela é ajuntamento. Então é muito bom mesmo estar aqui no dia de Pentecostes, numa festa de ajuntamento, começando novamente os nossos ajuntamentos. Amém? E no Antigo Testamento haviam 3 festas, eram 7, mas haviam 3 que eram as maiores, que era onde realmente o povo judeu todo, os hebreus de todos os lugares tinham que ir para Jerusalém para se encontrar nesses grandes ajuntamentos. E haviam 3 dessas maiores, que era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Festa de Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos Tabernáculos. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, depois que Jesus vem e faz toda a obra maravilhosa que Ele fez por nós, ficaram 3 festas também. Ficou a Páscoa, o Natal e o Pentecostes. Mas, e o Tabernáculos? E a festa dos Tabernáculos? Né? Será que acabou a festa dos Tabernáculos para os cristãos? Não. A festa dos Tabernáculos, ela foi substituída pelo Natal. Em João capítulo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E daí no versículo 14, a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o apóstolo João, quando escreve isso, quando escreve esse capítulo 1 do seu evangelho, ele no versículo 14, ele usa a palavra sken, que traduzido do grego é tenda ou tabernáculo. Então nós podemos entender que daí ele utiliza, no versículo 14, ele utiliza a palavra skeno, que é a forma verbal da palavra tabernáculo. Ou seja, se nós traduzirmos numa forma mais aportuguesada ainda esse texto do versículo 14, nós podemos dizer que e o Verbo, ou seja, Jesus, se fez carne e veio tabernacular conosco. Então, a festa dos tabernáculos, ela foi substituída de fato pelo Natal, porque quando Jesus nasceu, Ele veio tabernacular conosco. Amém? Entendido? Festa. É bom falar de festa, né? Então, Natal, tabernáculo, tabernáculo, Natal. E hoje, 50 dias depois da Páscoa, temos Pentecostes, que é a terceira data do calendário cristão mais celebrada, vamos dizer, porque em importância não deveria ser, pelo menos. Deveria ser todas iguais, sabe? Já vou explicar por quê. Mas hoje nós vamos falar não da Páscoa, não de tabernáculos, vamos falar de Pentecostes,
que não é muito comemorada, mas deveria ser. Nós vamos ver em vários momentos da Bíblia, em vários momentos de todas as Escrituras, nós vamos encontrar vários paralelos que falam dessas três festas, que nós podemos identificar nessas passagens, nas três festas. Nós podemos encontrar, por exemplo, essas três festas na libertação do povo no Egito. Na libertação do povo do Egito, após 400 anos de escravidão, nasce Moisés. Moisés é o libertador de Israel. Deus permitiu que o povo ficasse um tempão no cativeiro, e daí no momento certo, no momento de Deus, ele envia Moisés. Moisés nasce numa época em que o faraó queria matar todos os recém-nascidos hebreus. Todos. Mas de forma milagrosa, porque ele acaba sendo colocado no rio Nilo e não morre. E ele acaba indo parar lá no palácio de faraó e é criado como príncipe do Egito. E depois de grande e tal, vocês conhecem a história, ele acaba libertando Israel. Com Jesus aconteceu muito parecido. Jesus, ele nasce, e também Herodes agora quer matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo. Aí Jesus vai para o Egito com Maria e com José, e lá ele é livrado, né, da morte, e voltam para Israel, e ele completa a sua obra. Então aí nós identificamos o Natal, certo? Depois nós vemos Moisés, quando ele já com 80 anos, ele é levantado por Deus para libertar o povo do Egito. E lá ele vai, direcionado por Deus, tem aquela grande luta das 10 pragas que todos conhecem, e aí ele liberta o povo do Egito. O povo sai do Egito passando pelo Mar Vermelho. Páscoa significa passagem, tanto passagem do anjo da morte sobre os primogênitos egípcios, quanto a passagem do Mar Vermelho do Egito para Israel. Então, aí nós vemos a Páscoa. Mas e o Pentecostes? Então nós identificamos nas Escrituras a Páscoa, e também identificamos o Natal. E Pentecostes? Onde que nós identificamos? Quando Moisés sai com o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e eles andam um tempo, e eles acampam próximo do Monte Sinai. E lá estão todos eles acampados perto do Monte Sinai, e o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu quero me comunicar com o povo. Vai lá, pede para o povo, manda, o povo se santificar, se consagrar, que eu quero conversar com o povo. Organiza esse povo aí, que eles se santifiquem, que eles se consagrem e que eles venham até mim. Eu vou estar nesse monte, no Monte Sinai. E dali eu vou conversar com eles. Então ali é a terceira festa, é o Pentecostes. Vocês conhecem o que aconteceu naquele monte? O monte fumegava. O monte era fogo, era glória, era algo terrível, tremendo, o que aconteceu naquele monte quando o Senhor resolveu se comunicar com o seu povo. E Deuteronômio, capítulo 16, ele fala que a festa de Pentecostes, ela era a festa das colheitas, mas a festa de Pentecostes, ela tinha a ver com a comunicação de Deus com o povo. Era Deus comunicando a Torá para o seu povo escolhido. E aí Moisés vem, liberta o povo
precisa de direção e Deus vem e fala com o povo lá no Monte Sinai. Então, o que tem a ver, Pentecostes, ele tem algo, ele tem muito mais a ver com algo que é muito, muito, muito importante. E eu quero que você repita isso comigo. Pentecostes tem a ver com comunicação. Comunicação. Pentecostes tem muito a ver com comunicação, porque Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de direção, por falta de comunicação. O povo perecia por falta disso. Agora, o interessante é que no Monte Sinai, com toda aquela loucura que aconteceu, eu incentivo você a ler Êxodo 20, que aí você vai ver o que era a comunicação de Deus com o povo. Teve pelo menos 5 elementos que nós vamos ver se repetir durante toda a Bíblia. Nesse dia de Pentecostes, no primeiro dia de Pentecostes, vamos chamar assim, teve som do céu, onde aquele monte, o estrondo era tão grande no Monte Sinai, então veio muito som do céu. Aquele monte ele fumegava, ele estava em brasa. Então nós vemos som do céu, nós vemos brasa. Aquele monte tinha muito vento. Nós vemos vento. Aquele monte tinha muito fogo. Nós vemos fogo. E depois de tudo aquilo aconteceu muita alegria no povo, porque o povo finalmente teve direção, teve palavra de Deus. Então no Sinai o Senhor queria falar, se comunicar diretamente com o povo. Essa era a intenção do Senhor. Queria passar a se comunicar diretamente com o povo, mas o povo teve medo. Com todo aquele movimento, todo aquele mover, todo aquele barulho, o povo teve medo. E disse a Moisés: Moisés, fale tu com Deus e não nós. Nós estamos com medo, Moisés. Nós estamos com medo de falar com Deus. Nós não queremos nos colocar à disposição de Deus para Ele falar conosco, porque nós temos medo. E aí Moisés não teve outra alternativa senão voltar a Deus e dizer: olha Deus, eles têm medo. E aí Deus falou: então vai ser só contigo, Moisés, e deram seguimento. Agora, por que o povo teve medo? O povo teve medo, se você ler, você vai perceber que o povo teve medo porque ele não conseguia se consagrar. O Senhor falou: Moisés, consagra o povo e traz, que eu quero falar com ele. Mas o povo não conseguia se consagrar. O povo não conseguia se manter puro, se manter santo, se manter limpo. O povo não conseguia. E assim ele preferiu não se comunicar com Deus do que se esforçar para fazer isso. Sim, era muito difícil cumprir essa exigência de consagração. Sim, era muito difícil. O homem comum não conseguia. O homem simples não conseguia. Os profetas, eles conseguiam, sim, porque os profetas tinham o Espírito Santo sobre eles. Então os profetas conseguiam se consagrar e conseguiam estar na presença de Deus e conseguiam conversar com Deus. E Deus conseguia se comunicar com eles, por causa da presença do Espírito Santo na vida deles. E vendo essa dificuldade do povo de Deus se consagrar para conversar com Deus, para se comunicar com Deus, é aí que nós vamos para o Novo Testamento. É aí que nós vamos para Atos capítulo 2.
Quero que você leia comigo. Vamos ler rapidamente. Atos do 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, vamos ler. Vamos ir pulando, ok? Atos capítulo 1, versículo 4. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam todos os apóstolos. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Encontramos em Atos os mesmos elementos que nós encontramos lá no Êxodo. A mesma coisa encontramos lá no Êxodo. E lá em Atos nós encontramos todos os elementos, todos os 5 elementos no mesmo lugar. Encontramos som do céu, brasa, vento, fogo e alegria. Os mesmos 5 elementos. Sabendo da nossa total incapacidade de nos consagrar de forma correta, sabendo da nossa total fraqueza que temos, cada um de nós. Cada um de nós é pecador e carece da glória de Deus. Cada um de nós é fraco e muitas vezes acaba perdendo as lutas. Cada um de nós, se for contar com a sua própria força, está perdido. Então, o Senhor, sabendo da nossa incapacidade de se consagrar de forma correta para que Ele possa se comunicar conosco, porque é prazer de Deus, é um prazer que Ele tem de se comunicar conosco. Quando eu entro no secreto do meu quarto, e quando eu fecho a porta do meu quarto, eu sinto um sorriso de Deus. Sabe, eu não consigo enxergar, mas eu sinto um sorriso dele, porque Ele tem prazer de se comunicar conosco. E sabendo da nossa dificuldade, o Senhor usa novamente o dia de Pentecostes para estabelecer a comunicação com o homem. E agora não de uma forma frágil, mas agora de uma forma totalmente eficaz. Uma forma que não depende mais do homem,
Não depende mais da força do homem de ele se consagrar. Não depende mais da força dele, de ele correr do pecado. Não depende mais do homem. O Senhor derrama o Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitava os profetas, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o mesmo Espírito que capacita o homem a se consagrar, a se santificar, agora ele é derramado. Ele é derramado sobre nós, permitindo que assim a comunicação tão desejada pelo nosso Pai aconteça. Ele já não nos destruiria se ele chegasse perto de nós. Não depende mais de nós. 1 João 2,27 diz que a unção que já foi derramada pelo Espírito Santo sobre nós, a unção, a presença dele em nós, ela é que possibilita a comunicação e o entendimento que nós precisamos de Deus. É Ele. Não é mais nós nos esforçando. É Ele vindo. É Ele fazendo na nossa vida. É disso que Pentecostes fala, amado. Pentecostes fala de comunicação e entendimento. Comunicação e entendimento. Nós temos que entender a importância da comunicação. Estava essa semana no grupo de convívio online, por enquanto está sendo online, e conversando com o pastor Carlos, o irmão Érico, o Claudir, e daí alguém falou sobre servir no exército, né? Eu servi no exército ano tal, e aí o irmão Érico perguntou: em qual arma você serviu? Qual arma que você serviu? Aí o Carlos falou: eu servi em infantaria. O irmão Érico: eu também servi em infantaria. Eu falei: eu servi em cavalaria. E nesse mesmo momento passou as armas do exército na minha mente. E a arma mais importante que existe hoje, a arma militar mais importante que existe hoje, é a comunicação. De nada adianta você ter os melhores armamentos bélicos, as melhores ogivas, se você não tiver a comunicação certa de onde você tem que colocar isso. A Alemanha já na Segunda Guerra perdeu a Segunda Guerra por causa da comunicação. Eles adentravam a Rússia, a União Soviética, e eles não tinham a comunicação de como estava o inverno naquele lugar. E eles, quanto mais eles entravam sem a informação correta, mais eles morriam. E foi o começo da derrota de Hitler, graças a Deus. Então, a comunicação, ela é muito importante. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus, que nós devemos vestir a armadura de Deus. Nós temos que vestir o vestido da fé, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé. Mas, lá no final, fala como. Não adianta eu falar para você: olha, você tem que se armar, e não te ensinar como se armar. Não comunicar para você o que você deve fazer para se armar. Você deve orar em todo tempo no Espírito. Simples assim. Se comunicar com o Pai.
E aí você vai estar se revestindo da armadura de Deus em todo o tempo. Judas Judas 20 e 21, que Judas só tem um capítulo, fala que vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando em todo o tempo no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Orando em todo o tempo no Espírito. Comunicação. Se comunicando em todo o tempo com o Pai através do Espírito. Vocês vão se guardar no amor de Deus. Essa talvez seja a parte mais importante da mensagem de hoje, amado. Preste atenção. Talvez seja a parte mais importante da mensagem de hoje. Pentecostes traz clareza na comunicação do Senhor comigo. É isso que Pentecostes trouxe e traz todos os dias. O Espírito Santo se conectando, ou melhor, conectando o meu espírito a Deus. O Espírito Santo conectando o meu espírito e conduzindo a minha vida no propósito de Deus. Isso é Pentecostes. Essa comunicação formada pelo Espírito Santo derramado em Atos 2 possibilita isso. Precisamos saber o que o Senhor quer. Precisamos entender o que o Senhor quer que façamos. Não podemos fazer correr sem entender. Não podemos estar esmurrando, dando socos no ar, como Paulo diz. Temos que saber o que o Senhor quer. Por exemplo, agora estamos passando por uma pandemia. E ela vai acabar. E existem grandes promessas. Pessoas do mundo todo estão profetizando um grande avivamento. Um grande avivamento depois desses dias. Um grande avivamento. Propósito de Deus. E como que você vai receber todo esse povo que virá do avivamento? Nesse avivamento. Como igreja do Senhor? Como que você vai receber esse povo que vem nesse avivamento depois dessa pandemia? Como que você vai receber? Virão religiosos, virão teólogos, virão prostitutas, virão homossexuais, virão milionários, virão pobres que não têm nada, virão homens de bem, mulheres de bem, virão ladrões, virão estupradores, virão assassinos, virão. E como que você vai estar preparado para isso, sem se comunicar com quem está aguardando ansiosamente por eles? O Pai está aguardando ansiosamente por eles, por todos. E Ele conta comigo e contigo, comigo e contigo, para esperar eles, para receber eles, para abraçar eles. Talvez aquele que já fez mal para você, talvez aquele que você acha que não merece. Quem é você para dizer que não merece? Quem é você? Comunique-se com o Pai. Tenha uma ligação direta com o amor do Pai, para que o amor do Pai encha o teu coração, para que você receba Ele com amor, com abraço.
Comunicação. Precisamos nos comunicar com o Pai para saber o que Ele quer fazer da nossa vida, para saber o que Ele quer, como Ele quer conduzir a nossa vida. Tem tantos irmãos que creem em Jesus há tempo, já se colocaram no corpo de Cristo, mas ainda não destravaram nos dons que o Senhor já deu. Entenda, amado, quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida para Jesus de verdade, houve um novo nascimento em você. Todos os dons que Deus tem para você já estão em você. Todos. Deus é soberano, talvez Ele te dê mais algum depois. Mas o que Ele tem para você já está em você. O dom de Deus já está em você. Você só precisa destravar. Você só precisa entender e destravar, para que você possa viver o que Ele tem preparado, o propósito que Ele tem para a tua vida, para que você viva na plenitude o que Deus quer para a tua vida, para que tu viva 1 Coríntios 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem todas as coisas que Deus tem preparadas para aquele que o ama. Mas Ele nos revelou no Espírito. Ele nos revelou no Espírito. Comunicação. Revelação é comunicação. Comunicação é o que nós precisamos. Comunicação é o que Pentecostes gera em nós. Agora, para viver um Pentecostes, ou Pentecostes na minha vida de forma correta, eu devo entender 5 elementos. Esses 5 elementos que falamos até agora nós precisamos entender. Atos 2, do 1 ao 4, que nós lemos antes, que conta lá no cenáculo que Jesus derramou o Espírito Santo. Nós vimos lá que veio o som do céu, veio vento impetuoso, tinha brasa porque era final de outono. Final de outono, chegando o verão em Israel. Nessa época, se você olhar em Israel, a temperatura de Israel ela está se aproximando do verão, está saindo da época fria. Então existiam brasas, ainda, porque ainda estava em torno de 10 graus. Então eu acredito que naquele cenáculo do templo, aqueles 120 estavam reunidos e tinham brasas para que se aquecessem. Então nós encontramos brasas e nós encontramos fogo, línguas de fogo. E ao compararmos os movimentos espirituais de Atos 2 com outros movimentos, nós encontramos novamente os 5 elementos: som do céu, brasa, vento, fogo e alegria. Encontramos todos esses 5 elementos. Então, para viver o Pentecostes da forma correta na minha vida, eu preciso primeiro focar no som do céu. Eu preciso me concentrar no som do céu. É nesse som que eu preciso me concentrar, porque eu preciso vencer o medo. Eu preciso vencer o medo. Lá no Monte Sinai o povo teve medo. O Senhor queria se comunicar, mas o povo correu de medo. O povo focou na dificuldade de se consagrar. E eu fico imaginando lá Moisés falando: olha, vocês têm que se consagrar
E um irmão falando para o outro: não, você, cara, como é que você vai se consagrar? Você não pode, você não tem condições, você é fraco. Como que você vai conseguir vencer esse teu pecado? Como? Se você é fraco. E aí o outro irmão acusando: olha só, ontem mesmo você caiu, cara. Você vai querer se consagrar para chegar no monte do Senhor. Você não consegue. Ia gerando medo. Ia gerando medo. Eles ouviram um pouco o som do céu e ficaram ouvindo o som em volta, o som das pessoas, e isso causou medo, e eles fugiram de Deus. Não fuja de Deus, amado. Não fuja de Deus, amada. Não fuja. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Ele é bom. E Ele te ama a ponto de dar o único filho para morrer por você, para que você estivesse com Ele eternamente. Não tenha medo da dificuldade que é. Sim, é difícil, sim, é difícil. Mas o Espírito Santo nos capacita. Em Jerusalém, foi muito parecido. Em Atos capítulo 1, do 1 ao 14, nós lemos, o Senhor dá ordem para que eles fossem e ficassem na cidade até que do alto recebessem poder. E eles foram, e no começo eram 500, e foi diminuindo. No segundo dia já eram 300, e no terceiro 200, e daqui a um pouco eram 120. Acredito que lá pelo terceiro dia já eram 120. Diminuiu. Foram desistindo. Imagina o que esse povo ouviu. Lá pelo quarto, quinto dia, Jerusalém era uma cidade com aproximadamente 25 mil habitantes. Uma cidade pequena. Uma cidade do tamanho de Sertão hoje, quem sabe? Ou talvez Lagoa Vermelha, não sei. Cidade pequena. As notícias correm muito rápido. Estão lá aqueles loucos, lá dentro daquele cenáculo, lá no templo, lá orando e cantando o tempo todo. O que querem aqueles doidos? Tem um lá que era pecador até esses dias e está lá no meio deles. Tem uma prostituta, uma tal de Madalena, que está lá no meio deles. O que eles querem? Tinha até leprosos, pessoas que eram leprosas e hoje já não são mais, mas eles estão lá, todos reunidos. São doidos. Toda Jerusalém com certeza estava falando mal, com certeza. Só que eu vejo que muitos de nós são muito mais parecidos com os 380 que desistiram do que com os 120 que permaneceram. Damos muito mais valor para o que falam de nós do que o que Deus quer falar com nós. Damos muito mais valor para as críticas do que o que Deus está nos incentivando a fazer. O vizinho tem grande autoridade sobre a nossa vida, o pastor não. O pastor não entende nada. Quem entende é o vizinho. Quem entende é o colega de trabalho, ímpio, que nunca sequer se entendeu com Deus. Procura ajuda onde não deve procurar ajuda. Procure ajuda, amado, naquele que te entende, naquele que fala a mesma língua, naquele que vai orar por você, naquele que vai compartilhar as tuas dores. Eu fico lembrando de Davi. Davi, quando ele buscou a arca, ele adentrou Jerusalém, um rei com roupas de baixo, correndo na frente da arca e dançando na frente da arca. Imagine o que Jerusalém falou dele. Tanto que a Mical, esposa dele, repreendeu ele.
Davi não queria nem saber, Davi queria ser cheio do Espírito Santo, não importava o que, quem, como, quando. Davi queria ser cheio do Espírito Santo. Ele queria se comunicar com Deus, ele queria receber a palavra de Deus e entender. Ele queria abrir as Escrituras, ler e receber rema do Senhor. Isso que importava para ele, não o que iam falar dele. Não o que esses humanistas, não o que essas pessoas ímpias que não têm o menor interesse com Deus falam. Ateus. Não importa, amado. Dance na frente da arca. Eu vejo as meninas aqui dançando. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa. Nessa pandemia, cultos online. Quem que é a líder do Ministério de Dança agora? Quem? A Renata? Não conte para a Renata. Lá em casa, nós temos a TV na sala e nós assistimos lá. Eu sou do Ministério da Dança lá em casa. Pastor também. Dança, amado. Se é para o Pai, dança. Se alegre na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Não importa o que vão falar de você. Só tenha uma atitude inteira no Senhor. Seja muito inteiro no Senhor. Foque no som do céu. Mesmo que pareça assustador, mesmo que pareça que você não vai conseguir. Tantos não experimentaram o melhor de Deus para a sua vida por causa do medo. Jesus enviou o Espírito Santo para acabar com o medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Deus é amor. E Ele lança fora todo medo. 2 Timóteo 1,17 diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É disso que se trata. O amor lança fora todo o medo. Foque no som do céu. Também existem muitos sons de engano. Afine o seu ouvido. Afine o seu ouvido para focar no som do céu, porque tem muita voz de incredulidade para roubar a fé e voz de acusação. Voz de acusação. O inimigo, ele sempre vai ter acusado o teu pecado, amado. Sempre. Você pode ter vencido o teu pecado há 30, 40, 50 anos. Mas o inimigo vai chegar e vai te jogar na cara o teu pecado. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Não foque no som do inferno, foque no som do céu. E não empreste a tua boca para acusar o pecado do outro. Não empreste a tua boca para o inferno para acusar o pecado do outro. Foque no som do céu. Motivo de oração dessa semana, que o Lucas colocou para nós: focar em Jesus, confiança, coragem e prudência. Trata-se muito disso. Segunda atitude que nós temos que ter para viver Pentecostes na nossa vida: buscar a brasa viva do altar de Deus. Se eu quero viver o Pentecostes da forma correta na minha vida, de forma poderosa de verdade, não só o que eu estou lendo, mas o que eu estou vivendo, não só o que me falam, o que me contam, mas o que eu vivo. Se eu quero viver o Pentecostes na minha vida, eu preciso buscar a brasa viva do altar de Deus. Isaías capítulo 6.
conta que Isaías teve um encontro com Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E aí ele começa a relatar que ele estava num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo. Isaías começa a contar tudo direitinho, e pela narrativa parece que ele não entendia que ele tinha pecado, porque ele entra e começa a contar o que ele estava vendo. Só que daí ele se depara com quem? Aí ele se depara com o Espírito Santo, que enchia aquele templo, a presença de Deus. Mas quando ele se toca que o Espírito Santo enchia aquele lugar, ele imediatamente é convencido do seu pecado. Imediatamente ele entende, ele percebe que ele é pecador como qualquer outro, como as pessoas que ele tentava ensinar na cidade. Ele era tão pecador quanto os outros. Entenda, amado, você precisa ser convencido do teu pecado. Precisa. Desesperadamente você precisa ser convencido do teu pecado. Isso é vida ou morte para você e para mim, para todos nós. Porque muitos de nós não entendem que é pecado. Muitos de nós fizeram coisas no seu passado que não arrependeram ainda, porque foi bom e não causou mal a ninguém, mas foi pecado. Busque a presença de Deus. Entre na presença de Deus, seja convencido pelo Espírito Santo, seja convencida pelo Espírito Santo. Ele vai convencer você. Ele vai dizer: olha, isso que você acha que não foi nada, foi sim, me ofendeu. Eu já tinha planos para você desde o ventre da tua mãe. É simples. Deixe-se convencer. Não passe a vida inteira achando que as suas atitudes erradas são normais. Não passe a vida inteira achando que isso não vai dar nada. Não passe a vida inteira pensando que está enganando a Deus, porque você não consegue. Você não consegue. Não tem como. E nós só podemos nos arrepender de pecados que o Espírito Santo nos convence. E nós só recebemos o perdão, sabe? O perdão é uma coisa interessante. Entenda bem o perdão. O teu pecado, o meu pecado, ele já está perdoado. O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Jesus já perdoou todos os pecados. Só que para que eu receba esse perdão, para que esse perdão seja vivo na minha vida, para que esse perdão seja poder na minha vida, eu preciso me arrepender. Eu preciso entender que foi pecado. Eu preciso entender que eu ofendi a Deus. E eu me arrependendo, o perdão, ele vive dentro de mim. Eu acesso o perdão que Jesus já fez lá na cruz. Somente assim. Atos capítulo 2, 37 ao 38. Depois que Pedro termina toda a pregação, né? Pedro é cheio do Espírito Santo, lá no cenáculo, e sai para a rua.
está todo mundo por lá, Jerusalém está cheia de gente, é uma grande festa. Pedro começa a pregar, começa a falar, começa a juntar gente, e Pedro vai falando e vai pregando, e quando ele termina a pregação, aquelas pessoas chegam e perguntam e falam para Pedro: Pedro, irmãos, amigos, irmãos, o que é que nós devemos fazer? E agora, eu já recebi essa palavra, eu já estou entendendo, o que é que eu faço agora? Pedro fala para eles: arrependam-se, 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 e sejam batizados, e recebam o Espírito Santo. Aleluia! Arrependa-se, irmão, arrependa-se, irmão, arrependa-se, irmão. O Espírito Santo clama por você. O Espírito Santo clama por você. Arrependa-se. Chocalarabachei. Aleluia. Sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui queimar, vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui queimar, vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui queimar, vento impetuoso. Arrependa-se, irmão. O que impede o Espírito Santo, o que impede muitos de receberem o Espírito Santo, é não se arrepender, é guardar entulhos no seu coração. Ficar guardando mágoa. Arrependa-se da mágoa. É ficar julgando as pessoas. Arrependa-se de julgar as pessoas. Falar das pessoas. Arrependa-se. Não aceite acusações. Não aceite. Arrependa-se. Confesse e seja batizado. Simples. Jeremias 31. O Senhor diz: esta é a aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias. Porei a lei no seu coração, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Não precisará ninguém ensinar ao seu próximo, porque todos me conhecerão, do maior até o menor. Porque eu, o Senhor, lhe perdoarei. Eu lhe perdoarei a iniquidade e não mais lembrarei do seu pecado. Não mais lembrarei do seu pecado. Charabaxê, candela, rabaçou. Não aceite acusações. Não aceite acusações. Arrependa-se, confesse e seja batizado. João Batista batizava com água para arrependimento de pecados. Mas aquele João Batista não está mais aqui. Aquele João Batista está lá com o Pai. Quem está aqui é Jesus. Quem está aqui é Jesus.
aquele que batiza com fogo. É Ele quem está aqui. É Ele quem está aqui nesse lugar. É Ele quem diz que Ele perdoou os teus pecados. Aleluia. Para viver o Pentecostes na minha vida. Em terceiro, eu preciso reconhecer o vento do Espírito para renovar a chama. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que estar com Ele. Eu tenho que estar tanto com Ele que eu possa reconhecer o vento do Espírito para que constantemente eu possa renovar a chama. 1 Reis capítulo 19 fala que Elias, o profeta Elias, ele venceu e matou com as próprias mãos 850 profetas de Baal. Uma vitória tremenda, uma grande batalha que ele venceu. Vitória. Só que após essa vitória, Jezabel ameaçou ele e o povo não defendeu Elias. E Elias se entristeceu, se desiludiu, se entristeceu, porque ele lutou pelo povo, ele lutou por Deus, e o povo não defendeu ele. Jezabel iria matar ele, e ele se desiludiu. Se desiludiu e saiu caminhando, e foi caminhando vários dias, e chegou até uma caverna dentro de Deus, dentro do Monte Horebe, dentro do monte de Deus. E lá dentro daquele monte ele falou por 2 vezes para Deus: Deus, eu sempre fui zeloso contigo, mas o povo me deixou só. Se desiludiu. Não faça para o povo. Tudo o que você fizer, faça para Deus. Tudo o que você fizer, faça para Deus. Porque aí você não vai se decepcionar com ninguém. Você não vai se desiludir com ninguém. Você não vai se chatear com ninguém. Você não vai achar que alguém deveria estar te ajudando. Não. Deus levantou você. Não levantou outra pessoa, levantou você para fazer isso. Não se desiluda, se fortaleça nele. Se comunique com ele, fale com ele, se fortaleça nele. O povo vai te deixar só, mas Deus nunca vai te deixar só. O povo vai te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar. Fique nele, se comunique com ele. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você se sinta só. Talvez você não tenha reconhecimento. Talvez você trabalhe e ninguém reconhece você. Esqueça, porque ninguém vai te reconhecer nunca. Quem precisa te reconhecer, está te reconhecendo. Quem precisa ver o que você faz, está vendo. Também devemos ter cuidado com o vento, o tipo de vento. Nós devemos reconhecer o vento do Espírito para renovar a chama. Cuidado com o tipo do vento. Todo vento de doutrina pode apagar a chama. Então se fortaleça na palavra. Fique na palavra. Nada de unção disso, unção daquilo, cair nisso, cair naquilo. Não. Esqueça isso. Fique com a palavra. Tudo o que você ouvir, seja um crente bereano,
tudo que você ouvir, passe pelo crivo da palavra, passe pelo filtro da palavra. Se for palavra, receba. Se não for, cai fora. O vento de doutrina pode apagar a chama. Preste atenção no vento. Preste atenção no vento. Talvez não seja no grande e forte vento que despedaça a penha que esteja a comunicação de Deus. Talvez esteja na brisa suave. Quando Elias estava lá dentro do Monte Horebe, o Senhor veio falar com ele. E Elias reclamando e dizendo: ó Senhor, ó dia, ó semana, ó mês, ó ano. E aí veio um grande vento impetuoso, mas a voz do Senhor não estava nele. Aí veio um grande terremoto, mas a voz do Senhor não estava nele. Aí veio uma brisa suave. E nessa brisa suave a comunicação do Senhor estava. E o Senhor se comunicou com Elias e falou: Elias, levanta daí, rapaz. Levanta daí, rapaz. Vai mais uma milha. Tenho preparado coisas grandes para você ainda. Você vai ungir mais 2 reis e ainda mais o teu substituto. E o povo não te abandonou não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Eles vão se encontrar contigo no caminho. E você não vai estar sozinho não. Se fortalece, Elias. Na brisa suave você encontrará a comunicação. Tem muito a ver com o secreto, né? A brisa suave está no secreto. A brisa suave está lá naquele teu quartinho de oração, onde você se joga aos pés do Senhor e chora. E se entrega a Ele. E recebe a brisa suave da comunicação do Pai. Pentecostes não tem a ver com barulho, amado. Se você ouviu que crente que não faz, como é que é? Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Esqueça isso, amado. Se você tiver com defeito de fabricação, não foi Deus que te criou. Não foi Deus que te deu vida. Você não tem defeito de fabricação, não. Nós podemos enfrentar 850 profetas de Baal, com voz profética, com fogo, com peleia, com gritos, se for o caso. Mas nós também podemos ouvir a brisa suave do Senhor. Nós podemos dançar na frente da arca como Davi, mas também podemos, como Ana, sussurrar baixinho no templo e ouvir a resposta do Senhor. É isso. Não importa o barulho não. Uma carroça vazia, ela faz muito mais barulho do que uma carroça cheia. Sabia? Se você ver uma carroça vazia andando, ela faz muito barulho. Se você ver uma carroça cheia andando, ela não faz tanto barulho. Seja cheio, não seja vazio. Seja cheio, não seja vazio. Seja cheio do Espírito Santo, não seja vazio. Seja cheio. Faça o barulho que o Espírito gerar em você. Mas nós não queremos ser como Laodiceia, morno ou frio. Não, nós queremos ser fogo. E talvez você ache que não tenha mais idade para queimar, né? Talvez você ache que já passou lá dos 40.
e já não tem mais idade para queimar, para andar atrás da arca, ou na frente da arca, dançar na frente da arca, ou dançar na frente da TV. Talvez você ache isso, mas Moisés, ele queimou com 80 anos. Moisés, ele fez muita bobagem até 80 anos, mas aos 80 anos ele queimou fogo. E muitos já queimaram e hoje estão com brasas mortas. Esse afastamento, amados, que nós estamos tendo, por causa desse tempo de pandemia, de afastamento, pode esfriar muitas pessoas. Eu dou graças a Deus porque Pentecostes é agora, porque a gente pode estar falando sobre isso. Porque dentro da tua casa, se você se afastar, você não pode se afastar de Deus. Você pode ficar longe de nós, mas você não pode se afastar de Deus. Você tem que ter uma vida com Deus dentro da sua casa, porque senão você vai apagar. Você vai morrer. Você vai apagar e vai morrer se você fazer esse afastamento de Deus. Estou na metade da mensagem, pastor. Vamos mais um tempo? Quem que está comigo? 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 20, 30, 40. Opa. Glória a Deus, amado. Nós temos que renovar esse fogo. Renovar esse fogo. A brisa suave, ela vai soprar e ela vai renovar o fogo. Nós temos que buscar isso. Temos que buscar. E não ache que você acabou, não ache que já acabou, não. Porque a esperança na árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela se renovará. E esse cenário de aflição que nós estamos passando não anula a promessa. É um cenário de aflição, mas não anula a promessa. Continue, creia. Mesmo que o vento pareça contrário, continue. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada, está acontecendo. Continue. Amém? Quarto ponto. Para viver o Pentecostes na minha vida, eu preciso permitir que o fogo transforme totalmente a minha vida. Que medo, né? Que medo. Eu devo permitir que o fogo transforme totalmente a minha vida. Quando Moisés chegou na sarça ardente, né? Quem lembra da sarça ardente? Que foi quando Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés do meio daquela sarça que ardia em fogo. Moisés foi chegando e estava aquela sarça que aquele fogo não consumia, aquela moita não era consumida por aquele fogo, e Moisés foi chegando perto, e quando Moisés falou e ouviu a voz de Deus falando com ele, imediatamente Moisés entendeu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Moisés entendeu imediatamente que nunca mais ele seria o mesmo. Ele entendeu que ele teria que permitir que a vida dele fosse transformada totalmente. Ele vinha de um longo tempo de inatividade espiritual. Um longo tempo. Mas mesmo assim, quando Deus falou com ele, ele já entendeu de cara, na hora ele entendeu que acabou tudo. Minha vida nunca mais será a mesma. Quando ele recebeu o fogo de Deus, ele já sabia do chamado, ele sabia que alguma coisa tinha na vida dele. E ele sabia que ele não teria mais volta, nunca mais mesmo. Nunca mais teria volta.
Você está pronto para isso, irmão? Fala sério comigo agora. Pensa aí, pensa aí. Pensa. Você está pronto para isso? Você está pronto para ter uma experiência com Deus em que uma sarça queime e não consuma? E aquele fogo vem e fala contigo? Você está pronto para Deus, eu me entrego a Ti? Você está pronto para dizer isso? Deus, eu me entrego totalmente a Ti. Acabou tudo. Não importa. Você está pronto para isso? Moisés chega e tira as sandálias. Chega e tira a sandália porque o lugar que ele está, ele entende que é terra santa. E ele chega e tira a sandália e a voz fala para ele: olha, você vai libertar o meu povo. Você vai ser o libertador. Você nasceu para isso. Você não sabia ainda, mas você nasceu para isso. E tem tantas coisas, amado, que você nasceu para fazer e você não sabe ainda. Que você precisa da comunicação de Deus. Você precisa ativar essa comunicação com Deus para que você possa entender isso, para que você possa receber essa direção de Deus. Não tem mais volta. Recebeu o chamado. O chamado queimou dentro dele. Recebeu a palavra, o chamado. Vocês viram lá no Descende? No Descende? Quem que assistiu o Descende? Né, Lucas? O pessoal levantando o calçado lá. Eis-me aqui, Senhor. Levantando o sapato. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu recebo a voz da sarça ardente. Eu recebo o fogo de Deus. E eu me coloco à disposição. Tem a ver com isso. Se prepara, amado. Se prepara. Depois dessa pandemia aí vai vir, hein? Depois dessa pandemia o avivamento vem. E aí talvez você descubra para que você existe. Talvez você descubra por que você está aqui. Esse é o chamado do avivamento para a última hora, amado. Amém? Jesus ele vem para queimar, para consumir. Ele é quem batiza com fogo. E ele queima toda a barreira, ele põe por terra toda a fortaleza criada por Satanás, que envolve a nossa mente, que impede de o Evangelho do Senhor ser produtivo na nossa vida. É o fogo de Jesus, é o fogo de Deus que destrói essas fortalezas, que nos liberta, que nos transforma, só que nós temos que estar dispostos. E aí vamos fluir nos dons que Ele já nos deu. Já vem tudo pronto, amado. Já vem o amor para todos. Sempre que você se entrega para Jesus, o amor, o dom do amor já te enche. E aí alguns têm palavra de conhecimento, alguns têm palavra de sabedoria, alguns têm fé, dom de curar, dom de milagres, dom de profecia, discernimento de espírito, dons de línguas, dons de interpretação. Um pouco para cada um. E é assim que é. Só que já está aí dentro de você. Já está aí dentro de você. Só tem que sair para fora. Só tem que sair para fora. E o fogo está aí dentro queimando para tirar isso tudo para fora. Em último lugar, se coloca em pé, amado. Aleluia.
A festa de Pentecostes, ela era a festa das primícias, onde o povo comemorava, celebrava com muita alegria a bondade de Deus para com a sua vida, o fruto da terra, o alimento, a provisão. O povo se reunia para celebrar isso. Pentecostes, colheitas. O povo se enchia de alegria na presença de Deus. Vá se enchendo de alegria, amado. Vá se enchendo de alegria. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te alegra. Traga à memória aqueles momentos bons que você teve, que alegraram a você. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Tenha certeza que Deus está olhando, Deus está cuidando de cada detalhe. Sim, tem pessoas que você queria que estivessem contigo aqui. Sim, tem pessoas que você queria que estivessem já se enchendo do Espírito Santo, como você está se enchendo. Alegre-se no Senhor. João 4, 35 e 36 diz: não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Ainda há 4 meses até a colheita? Aí Jesus diz: eu porém vos afirmo, erguei os olhos e olhai para os campos, que já estão prontos para a colheita. Os campos já estão prontos para a colheita, amado. E nessa colheita vai se alegrar o semeador e vai se alegrar o que colhe. Amém? Glória a Deus. Foque o som do céu. Foque no som do céu para vencer o medo. Busque a brasa viva do altar de Deus. Reconheça o vento do Espírito para renovar a chama. Permita que o fogo transforme totalmente a tua vida. E celebre com alegria, porque é Pentecostes. Aleluia! É Pentecostes. Se alegre, amado. Se alegre. Se alegre. Que essa palavra hoje tenha agido na tua vida. Que essa palavra hoje tenha tido poder para transformar áreas da tua vida. Que possa mexer com você por dentro. Que possa tirar alguns enganos que você tinha. Que essa palavra hoje possa surtir o efeito que Deus deseja no teu coração. Amém. Glória a Deus. Quem que foi abençoado essa noite aqui? O bom era estar todo mundo aqui na frente, né, pastor? Mas não dá, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Espírito te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito te queremos, Deus. Sopra
se abra os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Espírito, Espírito, Checandala rabassou. que desce como um fogo. Sim, entregue-se, amado. Vem como em Pentecostes. Sim, vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Sim, é uma oração isso, amado, é uma oração. Espírito, Espírito, Clame a Ele. que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste. Aleluia. E enche-me de novo. Enche, renova, Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Enche-nos de novo. Espírito, Sim, Espírito. Vem, Espírito. vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Receba, amado. Receba o Espírito Santo, receba em casa. Receba aí na sua casa. Receba, entregue-se, abra o teu coração, abra a tua vida. Renda-se para que o Espírito Santo encha. O Espírito Santo não vai encher nada que já esteja cheio. O Espírito Santo não vai encher nada que já esteja cheio de coisas que atrapalham Ele, o agir dEle. Esvazie-se de você mesmo, mas encha-se do Espírito hoje. Renda-se a Ele. Ele quer te encher. Ele quer te renovar. Ele quer soprar a brasa do teu coração, aquele fogo que já aconteceu, que já existiu. Ele quer soprar essa brasa. Ele quer soprar essa brasa. Ele quer soprar essa brasa. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo.
O Espírito Santo hoje está renovando vidas, renovando vidas que estavam querendo desistir, que estavam querendo parar, mas Ele diz não. Ele diz não. Ele diz que você tem vida em abundância pela frente. Ele tem muito, muito, muito preparado para você. Receba, se fortaleça. Guarde no coração, se fortaleça e caminhe. E não pare. E busque todos os dias se encher do Espírito Santo. Busque todos os dias se renovar na presença dEle. Para todos os dias andar mais uma milha. Para todos os dias ter mais comunicação do Senhor na tua vida. Direção do Senhor na tua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Show. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Colocamos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, aqui, Senhor, cada familiar. Sim, Deus, cada casa. Sim, Pai, cada casa que está, Senhor, ligada, conectada, vendo, assistindo, participando, cultuando, na verdade, na sua casa. Que cada um receba e seja cheio do Espírito Santo. Que cada um seja renovado e fortalecido para caminhar. E que Tu possa preparar a cada um de nós, Senhor, para esse tempo que está por vir. E nós nos rendemos a Ti. Nós declaramos que Tu é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E que Tu pode contar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda-feira teremos culto online com as mulheres às 20 horas. Quarta-feira culto presencial aqui. Domingo que vem será ceia de manhã e à noite. Teremos 2 cultos, estamos tendo agora 2 cultos no domingo, de manhã e à noite. Então teremos ceia de manhã e ceia à noite. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe e guarde, e o Espírito Santo encha a tua vida em nome de Jesus. Amém.